A mansão Pinewood não soltava suas presas. Elas digeria lentamente. E Clara, ela estava se tornando alimento. Mas alguns alimentos resistem e aprendem a morder. O caminho para as sombras é sem volta. Mas nem toda sombra é externa. Não importava a escolha que Clara fizesse. A mansão a arrastava para mais fundo em suas entranhas. O ar agora era pesado, fétido, carregado com um cheiro de pó, decomposição e um pavor tão antigo quanto as próprias paredes. Ela estava em uma nova ala, e eu a via, mais decadente que as anteriores. O carpete estava rasgado, expondo a madeira podre por baixo. As paredes, antes com resquício de papel de parede, agora eram apenas gesso desfigurado e mofo, como a pele de um cadáver. A luz da sua lanterna eu observava mais fraca a cada passo. Dançava sobre formas indistintas, fazendo as sombras se contorcerem como espectros famintos. Clara já não tentava fugir, ela estava se entregando. Ou melhor, sendo convidada para algo maior. A mansão se comunicava com ela, não com palavras, mas com sensações. Um frio gélido que perfurava os ossos, um pânico irracional que não era dela, e por vezes uma sensação de déjà vu perturbadora, como se ela já tivesse estado ali antes, ou como se algo em seu passado estivesse intrinsecamente ligado a esses corredores podres. Sons de crianças chorando, muito, muito distantes, ecoavam, mas eram abafados, como se estivessem presos nas paredes. E entre os lamentos, um sussurro persistente começou a surgir, quase inaudível, mas insistente, chamando-a. O sussurro a atraiu para uma das portas. Ela não estava entreaberta, mas Clara sentiu uma urgência em abri-la. O som foi quase inaudível, mas havia uma força invisível puxando. Era um quarto de criança. Não um quarto normal, mas um altar à tristeza. Pequeno, empoeirado, com brinquedos quebrados, espalhados, um berço virado e uma boneca de pano, com um olho faltando em um canto. Um cheiro doce e enjoativo, de flores murchas, misturado com algo mais, dominava o ar. O quarto parecia ter sido abandonado às pressas. O eco de risadas infantis agora era apenas um lamento no silêncio. Enquanto Clara varria a lanterna, a luz incidiu sobre uma pequena foto em um quadro quebrado no chão, perto do berço. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, uma mulher, um homem e uma criança sorriam. A mulher, assustadoramente, eu a observava. Parecia com Clara. O homem era o marido dela, mais jovem, e a criança era o filho dela. Um calafrio percorreu a espinha de Clara, não de medo, mas de uma profunda, gelada compreensão. A foto estava rasgada bem na altura do rosto do marido. E, por um instante, a casa sussurrou. Não palavras, mas uma sensação de traição. Uma culpa que não vinha de Clara. Eu vi isso se acender nos olhos dela. Eu vi. A mente de Clara girava. Aquela foto, o rasgo, a sensação de traição. A mansão Pinewood não estava apenas assombrando-a. Estava mostrando a ela algo terrível sobre seu próprio passado. Algo que ela havia reprimido, ou que nunca soubera.
o marido, a morte do filho. Havia uma conexão sombria ali, uma ferida que a mansão queria reabrir e infectar. As memórias se misturavam com o horror presente, uma tortura sem fim. Ela precisava ir mais fundo, ou tentar se esconder da verdade. Mas a verdade em Pinewood sempre encontra seu caminho, ou amolda a sua imagem. O que você faria? A mansão tinha um segredo sobre o passado de Clara, e ela estava sentindo a necessidade de desvendá-lo. O que Clara deve fazer agora para encontrar mais respostas? Ou talvez fugir delas? Procurar por um diário ou mais evidências no quarto? Vá para o minuto 6:29. Fugir do quarto e tentar encontrar um caminho para fora da mansão? Vá para o minuto 9:43. A busca por respostas a levou a uma verdade que a mente humana se recusa a aceitar. Clara começou a revirar os poucos móveis do quarto. Sob uma pilha de roupas de bebê empoeiradas, ela encontrou um pequeno diário de capa de couro, antigo e desgastado. As páginas estavam amareladas e úmidas, marcadas pelo tempo e pela umidade da casa. A letra era fina e elegante, mas carregada de uma história sombria. O diário, escrito por uma antiga moradora da mansão, não falava diretamente do filho de Clara, mas de sacrifícios, de acordos feitos com a escuridão da casa para obter poder, ou fugir de uma tragédia pessoal. Eu vi a conexão gélida que ela sentia a cada linha, o reconhecimento de um padrão macabro. A casa pediu um preço alto, e o preço era sempre uma vida. Uma vida inocente. E a mansão sugeria com sussurros que ecoavam na mente de Clara que seu marido havia feito um acordo similar. Em troca de quê? De poder? De riqueza? Ou talvez para escapar de sua própria ruína e destino? As páginas revelavam um ritual, uma troca nefasta, um pacto com forças além da compreensão. E a última anotação falava de uma criança e da promessa de sangue por proteção. A cada palavra lida, os olhos de Clara brilhavam mais e mais, com um ódio frio e calculista, uma chama escura acendendo em seu olhar. Não era mais apenas a dor da perda, era a fúria da traição, a sede por justiça. O diário se fechou, mas a verdade havia sido plantada, enraizando-se na alma de Clara. Ela não era mais a vítima indefesa. Ela era portadora de uma fúria antiga, um receptáculo da vingança de Pinewood. Um novo arauto da escuridão. O sangue, a traição, a dor, tudo se conectava em um ciclo interminável. A mansão tinha uma nova pupila, um novo instrumento para seus desígnios sombrios. E o marido? Ele não estava seguro. Não mais. O que Clara faria com a verdade recém-descoberta? A vingança já estava sendo escrita em seu coração. Cada batida ecoando a promessa de retribuição. A jornada de Clara está se tornando um pesadelo para os outros. Clara, aterrorizada pela possibilidade de descobrir algo ainda pior sobre seu passado e o marido, decidiu fugir do quarto de criança. Ela se virou bruscamente e correu pelo corredor em busca de uma saída. Seus passos eram rápidos e desesperados.
um ritmo frenético de pânico puro. Mas em Pinewood, a fuga era apenas mais um caminho para o horror, uma ilusão de liberdade. O corredor se contorcia, as portas se moviam e a casa parecia rir da sua tentativa patética de escapar, suas paredes vibrando com uma alegria macabra. Ela corria, o coração batendo forte no peito, mas a cada virada, o caminho parecia levá-la para mais fundo, não para fora, mas para as entranhas da mansão. A mansão queria que ela soubesse, queria que ela sentisse. E o horror era seu guia, um companheiro sombrio em sua jornada desesperada. A fuga levou Clara diretamente para a verdade que ela tentava evitar, para o ponto de não retorno, em um beco sem saída. A luz da lanterna revelou um vulto distorcido, quase humano, parado no meio do corredor. Uma sombra mais densa que as outras. Ele não atacou, apenas observou, com uma presença opressora. Seus olhos brilhavam com um vermelho sutil, um reflexo do mal que habitava a casa. O vulto estendeu a mão, e um objeto caiu no chão, com um som suave, um pequeno porta-retrato. Clara o pegou. A mão tremendo, o gelo do medo percorrendo seus dedos. Era a mesma foto que vira no quarto da criança, mas intacta desta vez, sem o rasgo. O homem na foto sorria, um sorriso que agora parecia um escárnio, e seus olhos eram os mesmos do vulto que a observava. Um brilho familiar e aterrorizante. Um sussurro claro, mas sem voz, ressoou em sua mente, e eu escutei ao lado dela. Ele fez um acordo. A mansão Pinewood não era apenas um lugar de horrores. Era um portal para a mais profunda traição humana. E agora, Clara sabia. A casa havia lhe dado um presente. Um presente de ódio e revelação embrulhado em mentiras. O que Clara faria com essa verdade sombria? A mansão a aguardava, faminta por sua decisão, por sua alma. A história deles está apenas começando, e o caminho para a vingança estava traçado.